Olá, turma. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo essa aula, ok? Como eu falei para vocês no vídeo anterior, né, na aula anterior, que essa daqui seria apenas na resolução da atividade do livro de algumas páginas, ok? Então, ó, por exemplo, já começando, né, nós estamos aqui. Um recadinho: teve gente que ainda não fez, né, o exercício lá no CPB Prova, ainda está aberto e você pode fazê-lo, ok? Beleza, então vamos aqui, ó. Nós estamos na página 233 do livro de vocês, ok? E a primeira pergunta ele fala assim, ó: a couve está localizada no extremo da raiz. Qual é a função dessa estrutura? Quando eu mostrei para vocês lá no slide, né, sobre raiz, a zona de ramificação, zona de crescimento, né, e a proteção, né, que é a coifa. Então, a função da coifa ela é proteger a ponta, né, a raiz, né, contra atrito, ó. Protege a extremidade da raiz do atrito, né, com o solo, impedindo que ele prejudique o desenvolvimento dela, né? Então, se não tivesse essa coifa, que é uma estrutura de proteção, o que aconteceria? Essa raiz, quando ela está indo mais ao fundo, né, à procura de água, o que acontece? Ela vai encontrando rocha, né? Você sabe que o solo tem rocha e tem outros pedregulhos, outros detritos lá. Então, poderia prejudicar esse crescimento. Se quebrasse, né, trouxesse um dano, essa raiz não conseguiria ir mais ao fundo. Então, a coifa ela é uma estrutura de proteção, né? Mais em cima você tem a zona de ramificação, que a função é o quê? Dar suporte, né? Para a planta, né? Aquela raiz de fixação, que se fixa e sustenta a raiz. Mais embaixo você tem a zona pelúcida, né? Que é a zona que faz a absorção de água e sais minerais. E mais abaixo você tem a zona de crescimento, onde você tem a coifa, que protege essa raiz. Na terceira, ele pergunta aqui, ó: qual é a principal diferença entre raiz principal e raiz secundária? Acabei de explicar para vocês aqui em cima. A raiz principal é a mais desenvolvida e é aquela que penetra verticalmente no solo, ok? Que vai penetrar verticalmente para o quê? Buscar água e sais minerais para nutrir esse vegetal. Já a raiz secundária são mais abundantes, ramificadas e crescem no sentido horizontal, que é para sustentar o vegetal. Até falei para vocês que essas raízes aqui, ó, secundárias, quando uma pessoa concreta, né, o solo, o que acontece? Elas vão lá e começam a vir mais para cima, quebrar aquele solo para que a água consiga infiltrar. A quarta, qual é a função das raízes secundárias? Acabei de falar aqui, são responsáveis pela sustentação e absorção de água e sais minerais do solo, tá? Então, ela vai principalmente sustentar essa raiz, ok? Qual a diferença entre plantas parasitas e epífitas? Pessoal, as plantas parasitas vão se fixar e roubar nutriente, né? Pode ser a glicose ou pode ser água e sais minerais, ok? Então, as plantas parasitas vão parasitar, vão sugar os nutrientes, né, da planta hospedeira, ok? E já, pessoal, as epífitas, né, o que elas fazem? Apenas fixam-se, né? São apenas hospedeiras, elas não retiram o nutriente. Ficou meio apagado, mas dá para ler aí. Você pausa o vídeo e copia a resposta. Então, plantas parasitas roubam nutriente, água, sais minerais e glicose, e plantas epífitas somente hospedeiras, são plantas equilinas, que nascem lá em cima, se desenvolvem, sem roubar qualquer nutriente, ok? Então, vamos para a próxima página, só diminuir o zoom aqui. Nós estamos na página agora, ó, 236, questão 1 e questão 2. Ó. Na 1, ele pergunta: como os pelos absorventes, minúsculos filamentos das raízes, são capazes de retirar do solo a água necessária para a planta, né? Então, pessoal, conforme a planta perde água por evaporação, os pelos absorvem água do solo na mesma proporção. Então, turma, os estômatos lá na folha não estão abertos. Quando eles estão abertos, a planta está transpirando, né? Ocorre aquele processo de evapotranspiração. O que seria esse processo de evapotranspiração? Ela está perdendo água, né? Pelo processo de calor e pelo processo de evaporação. Então, ela está perdendo água, né? Pelo esse processo de evapotranspiração, e o momento que ela perde água, ela precisa repor aquilo que ela perde. É igual nós. Se você vai urinar, fazer xixi, você está perdendo água, você está perdendo outras excretas, né, substâncias, e você precisa repor, você precisa manter esse equilíbrio, ok?
Aí, na segunda, né, uma da Fulvestre adaptada, o xilema ou lênio é responsável pelo quê? A resposta aqui, né, letra C, ó, pelo transporte, pela distribuição de água e nutrientes, tá? Então, aqui, ó, o transporte, né, pelo xilema, ele vai distribuir água e sais minerais. Já, turma, o floema, qual é a função dele? Transportar a glicose, a seiva elaborada. Beleza? Vamos agora para a página 237. Deixa eu ver. Não está aparecendo aqui, mas é a página 237, tá, pessoal? É a próxima. Ele vai falar aqui, ó, na primeira questão. Qual a diferença entre a seiva bruta e a seiva elaborada? A seiva bruta, pessoal, ela é absorvida pelos pelos absorventes, é a água, são, né, a água e os sais minerais, ok? Então, você coloca que a seiva bruta é absorvida pelos pelos absorventes, são a água e sais minerais. Já, pessoal, a seiva elaborada, ok? Ela, né, é transportada pelo floema e ela é o que? A glicose, ela é o açúcar, tá? Então, seiva bruta, água e sais minerais, seiva elaborada, a glicose. Então, já fala, pessoal, elaborada. Então, você vai ter que ter um mecanismo para fazê-lo, né? Você tem que elaborar, você tem que misturar, você tem que reagir para produzir esse açúcar, né? Pelo processo fotossintético. Você, para produzir a seiva elaborada, pega a seiva bruta, pega o CO2, pega energia luminosa, reage tudo isso e faz com que seja produzido a glicose, beleza? Continuando aqui, ó. Ainda aqui a quarta questão, ó. Assinale a opção em que todas as Assinale a opção em que todas as plantas apresentam caules subterrâneos. Só aquelas plantas, turma, que apresentam, né, caule subterrâneo, né, que tem exemplo lá de rizoma, tem exemplo de tubérculos, né, que dão nutriente, a batata, bulbo, né, um exemplo da cebola, e rizoma, por exemplo, da bananeira, né, que vai se ramificando por baixo e pode até se conectar. Então, aqui, turma, a única resposta de caule subterrâneo, alho, batata inglesa e cebola. Você acertaria a questão pela batata inglesa e pela cebola, ok? A cenoura não é, pessoal, ok? Então, a cenoura não vai entrar aí, ok? A batata doce também, aqui a mandioca e a cenoura. Por isso que essas estão erradas. Eu vou passar para outra aqui, porque a outra página, a continuação, né, que são as questões 5 e 6 ficaram no próximo slide, tá? Mas bora para a 7. Ó. A 7 ele fala, marque verdadeiro ou falso, né, para as alternativas, né, para as assertivas. Na primeira ele pergunta, as raízes são órgãos mortos? Com certeza é falso. Não, né, pessoal? Raízes não são órgãos mortos, ok? Tanto é que, como eu falei para vocês, quando a planta sente-se ameaçada, quando não entra água, o que ela faz? Estica sua raiz para quebrar o solo e ela absorve água. Então, não é mortos, tá? Segunda, plantas que retiram seiva da hospedeira são parasitas, com certeza, verdadeiro, tá? Terceiro, a orquídea é um exemplo de planta parasita. Não, pessoal, por que a orquídea seria uma planta parasita? Não, ela nasce e se desenvolve normalmente. Lá, a planta parasita, você tem a erva de passarinho, né? E eu esqueci o outro, do cipó lá. Mas a principal parasita é a erva de passarinho. Então, aqui, ó, é errado. Aqui a quarta, geralmente as raízes de plantas monocotiledôneas são fasciculadas. Com certeza, eu até mostrei, foi uma das nossas últimas aulas que eu mostrei a diferença entre plantas monocotiledôneas e plantas dicotiledôneas, né? Então, plantas monocotiledôneas são raízes fasciculadas, né? Ou cabeleireira, ok? Cabeleireira, né? Já as dicotiledôneas são aquelas raízes axial, né? Que vão mais ao fundo para que consiga absorver água e sustentar o vegetal. Então, verdadeiro. Quinta, os vasos liberianos conduzem a seiva elaborada. Sim, a gente acabou de ver aqui, tá? Então, os vasos liberianos, né? Eles vão conduzir a seiva elaborada, que é o floema. 6. Na cenoura e na beterraba, o material nutritivo é armazenado nas raízes
secundárias. Não, não é nas raízes secundárias, tá? Seria na primária. Então, tá errado. O conjunto de vasos lenhosos constitui o xilema. Sim, a gente viu bem aqui, ó. Cadê? A seiva bruta, a seiva local de... Não, não foi isso aqui, mas... Sim, tá bem aqui, ó. Pelos vasos lenhosos. Pelo xilema. Se você voltasse uma página antes, quando você fosse ler sobre a raiz, você ia verificar. Ok? Também tinha falado no slide para vocês da vídeo de aula anterior. Então, tá certo. A raiz não pode armazenar material nutritivo? Claro que pode, né, pessoal? Batata, entre outros, ok? Cenoura, né? Pode fazer esse armazenamento. Então, é falso. A oitava era a resposta pessoal, tá? Depende da nossa região para que você consiga responder. Passar para o próximo. Aqui, turma, era que faltava, né, para completar, ó. Eu tinha pulado para 7, né? Faltava 5 e a 6. Ele vai perguntar aqui, ó, laranjeira, bambu, palmeira e feijoeiro são classificados como vegetais de caule aéreo, apresentados respectivamente os tipos. Ele quer saber quem é cada um. Ele coloca tronco, colmo, estipe e arte, né? Colmo, pessoal, é aquele que pode ser oco ou pode ter reserva nutritiva lá, como, por exemplo, da cana-de-açúcar. Aí ele coloca laranjeira, pessoal, é tronco, né? Você já viu uma laranjeira? Então, é tronco e tem aquela parte para sustentação desse vegetal. Aí ele coloca aqui bambu. Bambu é colmo, né? Ele é oco por dentro. Ele coloca aqui palmeira, estipe, né? Aquelas ramificaçõezinhas no seu tronco. E feijão, poroto, né? É arte, em forma de arte, como ele cresce. Okay? Então, a resposta correta, letra E. A última, o que são, dessa página 237, o que são caules trepadores? Dê 2 exemplos, né? Os que apoiam, né, são os que apoiam em um suporte, né? Então, os trepadores, eles vão crescendo, né? Geralmente na parede, ou pode crescer até em caule de outro vegetal, ok, pessoal? Então, ele vai, né, grudando na parede, ou então ele vai grudando em outros vegetais, né? Para se fixar no local desejado. Exemplo, temos aqui maracujá e chuchu. Ok? Bora para a próxima página. Deixa eu ver, estamos na página 244, né? Então, você vai lá agora para a página 244. Na primeira pergunta, ele faz aqui assim, ó. Na maioria das plantas, as folhas fabricam alimento para o vegetal, né? Para o vegetal todo e também para outros seres vivos, né? Capazes de fabricar seu próprio alimento. Essa afirmação está correta? Com certeza, tá, pessoal? O processo fotossintético ele vai acontecer lá nos estômagos, né? Que ocorre lá na folha, né? Naquela pigmentação do cloroplasto, né? Lá na clorofila, ok? E geralmente o processo de fabricação dos alimentos, né? Fotossíntese ocorre nas folhas e essas servem de alimento para outros seres vivos, né? Lembre-se, os vegetais são seres autótrofos, produzem seu próprio alimento e podem repassar, né, para o próximo, que são os consumidores, né? São seres heterotróficos. A gente viu até na aula sobre fungos, né? Falei para vocês que ainda vou finalizar essa aula para vocês, ok? Qual a diferença básica entre monocotiledôneas e dicotiledôneas? A principal diferença é que na semente das monocotiledôneas existe apenas um cotilédone, né? Que é o processo de nutrição, né, daquela semente. Já nas dicotiledôneas, são dois, já diz, ó, di, mono, di, dois cotilédones, né? Além do número de cotilédones das sementes, essas plantas, né, divergem no tipo de caule, raiz e folha. Eu falei para vocês também como mostra, né? Monocotiledôneas tem raiz fasciculada, cabeleireira, né? Tem as nervuras das suas folhas, né? Elas estão paralelo, né? Estão na vertical, ok? Já nas dicotiledôneas, elas se ramificam, ok? E as flores, por exemplo, lá das monocotiledôneas, né? São trímeras, né? São apenas 3. Já das dicotiledôneas são pentas, né? São 5, né? Ou mais. Ok? Aí você pausa o vídeo e vai respondendo. Okay? E você mesmo dá
o visto, ok? Não precisa enviar, que é só para completar o livro de vocês, tá? Só para não ficar muitas páginas em branco e também por causa do apagão, né? Então, a necessidade de ficar cobrando tanta atividade pelo momento que a gente está passando, né? Somente as atividades essenciais. 3. Quase todas as folhas são verdes e laminadas. Que vantagem essas características apresentam? Então, pessoal, as vantagens, né, são adaptações para ampliar a área, né, de exposição no sol. Então, quanto maior a folha, melhor será a absorção dos raios luminosos, né, e também da absorção do CO2, ok? Possibilitando a maior absorção de luz pela clorofila e, consequentemente, a realização mais produtiva da fotossíntese. Claro, né? Depende do ambiente. Se for num ambiente desértico, essas folhas grandes e laminadas não vão ser vantajosas, né? Vai ser prejudicial. Por isso que o cacto, né, tem uma adaptação, né, para a folha em forma de espinho, que não é para perder água. Ok? Então, é no ambiente normal, um ambiente de uma floresta amazônica, onde a competição por luminosidade é grande, né? Principalmente aquelas que estão querendo crescer, estão querendo nascer, vão ser no prejuízo, porque a Amazônia já é uma floresta em estado clímax, né? Tudo que ela produz, ela consome para ela. Então, aquelas sementes que tentam germinar, pouca luminosidade chega abaixo para ela. Então, poucos conseguem se desenvolver. A quarta, ele fala, a maioria dos estômatos está localizado na parte inferior da folha. Justifique essa localização relacionando com a função dessa estrutura na planta, né? Então, pessoal, o que acontece? Por que fica abaixo e não em cima? Claro, turma, tem tanto na parte superior quanto na parte inferior da folha, mas vai ter mais estômago na sua parte inferior. Por quê? Porque, turma, a planta transpira e faz troca gasosa, né, com o ambiente. E se ela tivesse mais estômago na sua parte superior, ela iria desidratar, ela iria perder uma grande quantidade de água. Então, o que você coloca? Se ela tivesse mais estômagos na parte superior, ela perderia mais água. Então, a maior quantidade de estômagos na parte inferior é uma adaptação para que ela não perca água, né? Evitando a desidratação. Ah, professor, só tem embaixo? Não. Ela tem estômagos em cima e também tem embaixo, mas é uma adaptação. Ela vai ter mais embaixo do que em cima, que é para não perder água. Diferencia espinhos de acúleos, né? Espinhos são folhas modificadas, difíceis de ser arrancadas. E acúleos são formados por epiderme e pode ser facilmente destacado. Até mostrei para vocês no slide, né? Os acúleos são bem pequenininhos, né? Aí você consegue retirá-lo, ele não está fixado, não está só grudado, né? Não está bem fixado. Então, o espinho não, ele faz parte, né? São folhas modificadas. O acúleo são pequenos espinhos lá que você consegue retirar. Não são espinhos, né? São pequenas estruturas parecidas com espinho, mas são bem pequenininhos que você quebra ele e retira facilmente, ok? Já a sexta questão ele vai falar aqui, ó. Assinale com 1 se a afirmação se referir. Assinale com 1 se... referir à folha, né? Cortou aqui na imagem. Mas ele fala, assinale com 1 se a afirmação se referir à folha, com 2 se for referente ao caule e com 3 se for referente à raiz. Realiza fotossíntese 1 e 2, né? Folha e caule. Ah, professor, tem caule que realiza? Sim, cacto. Né? Não tem a folha modificada, então por onde ele vai realizar a fotossíntese? Pelo caule. Então tem vegetais que realizam fotossíntese pela folha e outros pelo caule, né? É tudo adaptação. As plantas são extremamente inteligentes, são extremamente adaptáveis ao ambiente onde ela estiver vivendo, né? Para que ela sobreviva, né? Já falei, a gente não vive, a gente sobrevive, né? O que está acontecendo com a gente aqui no Macapá, professor, se eu estou rindo, ri para não chorar, né? Tá complicado. Então, assinale. Tá. B. Absorve água e sais minerais do solo. A raiz, né, pessoal? 3. Conduz a seiva, o caule. Produz e sustenta as folhas e os frutos. O caule, né, você tem o caule, a partir dele, né, os frutos, as folhas e flores se ligam a ele para que haja essa sustentação. Fixa o vegetal no solo. 3, né, pessoal, que é o caule. Vamos para a próxima página. Ok? Já estamos na página 248. Na página 248 ele fala assim, ó,
O que se entende por androceu e gineceu, né? O androceu, turma, é a estrutura reprodutora masculina. Lembre-se disso, vai cair na avaliação de vocês, como eu falei. Aquele exercício no CPB Prova, ele já serve como revisão. Tem algumas questões semelhantes a ele na avaliação de vocês. Claro que eu vou mandar um vídeo para vocês, ou o Zoom, né? Se a energia normalizar, mas se você estiver acompanhando o noticiário aí, ainda estão desmontando, né? Ia chegar no fim de semana, esse fim de semana que passou, né? Então, até chegar, montarem novamente. Então, não sabe se vai normalizar. Pensei que tinha travado ali. Mas se normalizar e a coordenação enviar, que poderá ter Zoom, a gente faz uma Zoom de revisão. Se não, mandarei o vídeo, ok? Então, ó, androceu, parte masculina da flor, ok? Já a turma o gineceu é a estrutura feminina, ok? Androceu masculino, gineceu feminino. Como ocorre o processo de fecundação em uma planta de angiosperma, tá? Então, pessoal, o processo de reprodução vai ocorrer como? O grão de pólen é enviado para baixo, né, por um tubo localizado dentro deste leite, que é aquela estrutura que vai conectar o estigma ao óvulo, né, e ao ovário, ok? Então, ele vai falar o quê, ó? O grão de pólen é enviado para baixo, né, por um tubo localizado dentro deste leite, até o ovário, onde estão o óvulo, que será fecundado e vai dar origem, né, à semente, né, e o embriãozinho, que a função da semente é o proteger, ok? Então, a fecundação ocorre quando cai no estigma, do estigma ele passa por um tubo, né, chamado tubo polínico, ele chega no óvulo e o fecunda. Qual é o conceito de polinização e como ela é realizada, né? A polinização é o transporte do pólen desde a antera, onde é produzido o pólen, né, no gineceu, até o estigma da flor. O estigma localizado, né? Opa, eu falei o contrário, fala de novo. A polinização é o transporte do pólen desde a antera, né, que é no androceu, da parte masculina, até o estigma, né, no gineceu, que é a estrutura feminina. E como ela pode ser realizada? Pelo vento, por mamíferos, por aves, por roedores, tá? Então, como ele coloca aqui, ó, água, insetos, pássaros e até morcego, tá? Então, a polinização é o transporte do grão de pólen, tá? Do estigma, o grão de pólen, né? Desde a antera até o estigma. Antera, parte masculina, até o estigma, que é a parte feminina. Pelo vento, água, pássaros, insetos, mamíferos, né? Roedores, morcegos. Fui redundante até. 4. As abelhas e outros insetos contribuem para o processo de polinização das flores. O que pode acontecer se os insetos diminuírem? Se diminuírem, pessoal, haverá menos polinização. Se houver menos polinização, menos flores e menos pássaros. Por que menos pássaros? Porque os pássaros se alimentam, né, desses vegetais. Se eles não se alimentam, eles vão morrer e vai ter diminuído a quantidade. Então, você coloca, ó, se os insetos diminuírem, haverá menos poluição, menos flor, menos olha lá, não existe menos. Menos flores, menos pássaros, menos vegetais. Só você lembrar lá como ocorreu no filme Bee-Movie, né? Quando as abelhas fazem greve. O Central Park ficou praticamente morto, né? Sem nenhuma flor, sem nenhuma folha, e as plantas estavam começando a morrer. O perianto, conjunto de sépalas e pétalas, é a parte mais colorida e atrativa da maioria das flores. Qual a importância disso para as plantas, né? Proteção e atração de animais polinizadores. Lembre-se, pessoal, sépalas, qual a função? Proteger a flor. Pétala, qual a função? Atrair os agentes polinizadores. Ok? Continuando, vamos lá para a sexta questão. Que ele vai falar aqui, ó, na sexta, deixa eu ver aqui, Enem Mac, né? Não está o ano aqui, mas eu creio que seja antigo. Caso cientista, estou lendo aqui no livro, tá? É porque tá meio, é porque não, tem a estrutura aqui, turma, aí onde tem a canetinha, né? Para vocês não aparece, aí ela fica na frente. Na parte de cima aqui no zoom, né? Quando eu escrever fica na frente, mas dá para arredar. Caso o cientista descobrisse, né, uma substância que impedisse a reprodução de todos, né, de todos os insetos, ficaríamos livres de muitas doenças. Entretanto, ocorreria diminuição drástica de plantas que dependem dos insetos para a polinização. Epa.
né? Opa, já saí daqui do meu slide, né? Que depende para a polinização, né? Esse é o caso, né? Diminui. Ah, tá. Ele quer saber qual é a planta, né? Angiosperma, tá, pessoal? Que são árvores frutíferas, porque são as angiospermas que dependem, né, de agentes polinizadores para que ocorra a sua polinização. Gimnosperma, a sua polinização ocorre pelo vento, tá? A sua reprodução, na verdade, ela ocorre pelo vento. Pteridófitas e briófitas ocorrem pela água, tá? As algas não entram aí, tá, pessoal? Então, quem depende de insetos, abelhas, entre outros, são as angiospermas, que elas são plantas frutíferas. Tem uma questão lá para vocês de evolução, né? A questão de evolução das plantas. Aí ele vai perguntar lá, ele quer saber plantas frutíferas e alguma coisa assim. Aí você procura, né? A única planta frutífera são as angiospermas. Sétima questão: onde fica armazenado o néctar? Na superfície da flor ou em seu interior? Base, né? Por quê? Você vai falar, ó, fica armazenado no interior, é um meio, né, de forçar os insetos a entrarem, né, os insetos, né, os agentes polinizadores a entrar na flor em busca do néctar e, consequentemente, transportar o pólen. Então, se ficasse lá em cima, o inseto só ia vir aqui, ó, nem precisava pousar, né? Chegava perto, puxava o néctar e ia embora. Então, ele precisa chegar bem perto. Ó, um exemplo do beija-flor, tem seu bico longo. Então, o beija-flor ia chegar aqui, ó, vai tá bem aqui o néctar, né? Ele vai ter, ó, se ficasse bem aqui, ó, ele ia tirar e ir embora. Não ia ficar nenhum grão de pólen próximo a ele. Então, o que, que ele precisa, ó? Ir mais perto, né? Ele vai lá, beija-flor, por isso que é beija-flor, né? Ele se encosta e o grão de pólen fica tudo aqui, ó, no peito desse beija-flor. E quando ele for encostar em outra planta, ele vai encostar esse grão de pólen no estigma e fazer com que ocorra a polinização e posteriormente a reprodução. Okay? Então, por isso que é por isso que o néctar ele fica mais embaixo, mais internamente, que é para forçar que o inseto, o agente polinizador, ele consiga, né? Ele encoste e fique cheio de grãos de pólen. Okay? A nona turma, pula 8, ok? Em muitos países asiáticos, o uso de flores como alimento é bastante comum. Se você tivesse que justificar essa prática, que benefício poderia citar, né? Você colocaria que as flores são fonte, né, de vitamina e sais minerais, ok? Principalmente porque ela tem questão de açúcar também, né? Lá tem um néctar internamente, então você consegue retirar essas vitaminas e sais minerais. Mesmo em ambiente com vegetação intensa, algumas árvores conseguem se destacar na paisagem devido à presença de estruturas denominadas inflorescências. O que são elas e como se caracterizam, né? As inflorescências são flores modificadas que apresentam cores e estruturas próprias, né? Então, o processo de inflorescência, basta lembrar do girassol, né? As suas inflorescências são bem juntinhas, e elas vão sendo direcionadas, né, na presença da iluminação. Por isso é girassol, tá? Então, as inflorescências são flores modificadas que apresentam cores e estruturas próprias, estão bem juntinhas, bem pequenininhas, uma próximas às outras, ok? E aqui, turma, a última página, né, do exercício para vocês, lá na página 250, ok? Vamos finalizar a aula nessa página aqui, ó. Qual o conceito de fruto, né? O fruto, pessoal, é um órgão que se forma a partir de onde? Do ovário, ok? Ah, professor, então o ovário dá origem ao fruto e o óvulo, né, ao embrião e semente. Isso mesmo, vai ter questão dessa na avaliação. Vou perguntar, o ovário e o óvulo dão origem, respectivamente, ao quê? Você vai colocar ovário, fruto e óvulo, a semente, ok? Então, ovário, o fruto se origina do ovário. Ah, professor, então a batata não é um fruto? Não, pessoal, porque a batata não tem desenvolvimento de um ovário nem de uma semente, como você vai ver mais abaixo. Como os frutos podem ser dispersados? Qual a diferença básica entre um fruto verde e um fruto maduro, né? O fruto pode ser, pessoal, pela água, né? Como eu falei, eu tenho um exemplo para vocês. Vocês que têm terrenos, pais que têm terreno, avó, tio, interiores aqui de Macapá, do próximo Macapá, né, no nosso estado, você verifica que passa semente pela água, pode ser pelo vento, pode ser pelos animais, né? Então, aqui, pessoal, quando é que é considerado maduro, né? Quando ele tem cor, sabor e constituição mole ou duro, né? Então,
Um verde, né? Quando o fruto é verde, ele está bastante duro, você não consegue comê-lo, né? Se você já tentou comer uma manga verde, não aquela que o pessoal fala, manga verde, né? Comer com sal, não estou falando dessa, mas aquela manga bem verde mesmo. Você não consegue nem morder, ela é branca praticamente, né? Então, quanto mais duro for esse fruto, né? Ele é considerado, né? Ainda está verde, né? Verdinho, está se desenvolvendo. E quando ele é maduro, quando ele apresenta uma coloração mais diferente e ele está encontrando um pouco mole, ok? A sinal alternativa que apresenta do ponto de vista botânico apenas fruto, como eu falei, pessoal. No ponto de vista biológico, no ponto de vista botânico, tem algumas frutos, verduras, leguminosas, verduras, né, que são aspectos diferentes. Quando você vai no supermercado, você vê o tomate lá em verduras, legumes, né, e você não vê-lo junto com frutas, é porque é uma classificação sociológica, né? O homem que criou essa classificação, né, para agrupar em supermercado. Já se você colocasse tudo como fruta, tudo como legume, você ficaria perdido, né, no supermercado. Mas na biologia, né, o tomate, né, o pepino e a laranja são frutos, tá, pessoal? Por que frutos? Porque a parte carnosa dá origem do ovário e a semente dá origem do óvulo, né, pessoal? Aí você tem forma baga, né, que são várias, são forma de caroço, né? Então você tem várias diferenças, ok? Entre o fruto, né, e entre os frutos, ok? Então aqui, ó, laranja, pepino, né, e tomate, né? Quais são as partes do fruto? O pericarpo e a semente, ó. Você volta lá na página 249 está lá o conceito, ó, de frutos carnosos, bagas e drupas, né? Drupas são sementes protegidas, né, por uma camada duro, né? Um exemplo, manga, azeitona, né? De forma drupa é o caroço e bagas são várias sementes, como, por exemplo, lá do mamão, né? Como mamão, muito bom, substância alimentar. Então aqui, turma, quando você tem aqui, ó, o pericarpo, né? Você tem o pericarpo. O pericarpo tem o epicarpo, que é a casca, o mesocarpo, a parte carnosa, e o endocarpo, que envolve e protege a semente, e você tem a semente. A quinta, o tomate e berinjela pode ser considerado fruto, né? Explica o conceito científico de fruta diferente do conceito comum usado, né? O tomate, apesar de ser chamado de legume, né, é fruto, pois trata-se de um ovário amadurecido, né, que é a flor do tomateiro. Alguns legumes, como a berinjela, os feijões na vagem, o pimentão e a ervilha, né, em vagem, na realidade também, né, vão ser frutos, porque você tem o desenvolvimento do ovário, tá? Então, falar que eles podem ser frutos, pessoal, porque você tem um ovário que vai dar origem na parte carnosa ou não, e você tem o óvulo, que dá origem à semente e o embrião. A última questão, turma, o vídeo não ficar tão extenso, né? Chegar a quase 50 minutos. Um estudante foi ao mercado e comprou tomate, beterraba, pepino e cortou aí e vagem, né? Do feijão e berinjela. Dentre todos esses itens, o único que não é fruto, então vagem de feijão é, berinjela é, pepino é, tomate é, o único que não é batata, né, pessoal? Batata é da raiz. Então não há fecundação lá no ovário. A batata é uma parte, né, carnosa que vai dar origem lá, né, de reserva energética de amido. Okay? Então a batata é o único que não dá origem, né, de um óvulo e um ovário. Você já encontrou uma semente numa batata? Nunca, né? Então, não é. Ok, turma? Então, para finalizar aqui, ó, página 250, ok? Aí você pausa o vídeo e vai fazer as anotações, ok? Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem no WhatsApp. A nossa próxima aula, eu irei finalizar com vocês sobre fungos e também irei falar sobre os protozoários, tá? Praticamente já vamos terminar o livro de vocês e vai ficar faltando falar só sobre bactérias e coronavírus, né? Falar sobre os vírus, beleza? Dúvidas? Mandem mensagem, ok? Cuidem-se, abraço, até a nossa próxima aula.